Olá pessoal, bom, vamos dar continuidade às nossas resoluções de lista de exercício. Agora vamos para a lista número 4, correspondente à aula de implicação e equivalências lógicas da disciplina de Lógica e Matemática. Essa lista de exercício ela começa com uma questão relacionada a demonstrações. Demonstrações é um tópico muito importante dentro do contexto da matemática, no qual costumeiramente eu digo em sala de aula que em matemática a gente não trabalha com fé, a gente precisa provar aquilo que a gente está afirmando. Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos ter na primeira questão? Nós vamos ter algumas afirmações, cada um dos itens da primeira questão é uma afirmação, e por meio de uma argumentação lógica, nós iremos demonstrar a veracidade ou não de cada uma dessas afirmações. Então, observe bem. Na letra A, é dito o seguinte: se E bicondicional G e G bicondicional H são tautologias, então E bicondicional H é uma tautologia. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse item é o fato de que essa afirmação ela é uma sentença do tipo condicional. Então observe que nós temos um se e um então, temos aqui o antecedente dessa condicional e temos aqui o consequente dessa condicional. No caso aqui, o antecedente é uma conjunção, afinal de contas nós temos aqui o i, né? E a condicional, a gente entende que o antecedente a gente assume como sendo verdadeiro e a conclusão ou consequente deve ser verdadeiro também para que a condicional seja verdadeira. Isso já foi estudado em outros momentos na nossa disciplina. Bem, a implicação entre bicondicionais segue a transitividade. Se é logicamente equivalente a G e G é equivalente a H, então E e H também são equivalentes. Isso significa que, se E bicondicional G e G bicondicional H são tautologias, ou seja, elas sempre são verdadeiras, E bicondicional H também será verdadeira, ou seja, ela também é uma tautologia. Nesse caso, a conclusão que nós chegamos é que essa afirmação ela é verdadeira. Passemos agora para a letra B. A letra B ela diz o seguinte: E bicondicional G é uma tautologia se somente se é conjunção G é tautologia ou aliás, não é conjunção não G é uma tautologia. Aqui nós temos uma afirmação na forma de uma bicondicional. Como é que a gente sabe disso? Por conta desse se, somente se, que aparece aqui na sentença. Aqui é o lado esquerdo da bicondicional e aqui é o lado direito. No lado direito nós temos uma disjunção, afinal de contas tem o ou, né? E cada uma dessas partes aqui é o disjuntivo da nossa disjunção. Então o que é que nós temos que fazer? Vamos lá. Para que E bicondicional G seja uma tautologia, é necessário que tanto E quanto G sejam ambos verdadeiros ou ambos falsos. Por que isso? Porque a gente sabe que numa bicondicional ela será verdadeira quando os valores de verdade de ambos os lados dessa bicondicional forem iguais, né? Ou seja, ou igual a V ou igual a F. Então, nesse caso aqui, isso corresponde, né, à veracidade de conjunção G e ou de não é conjunção não G, já que essas expressões garantem que E e G compartilhem o mesmo valor lógico em todas as circunstâncias, ok? Então, nós temos aqui mais uma sentença que é verdadeira. Letra C. Na letra C, nós vamos ter o seguinte: se a interpretação de E bicondicional G é igual a V, então a interpretação de E conjunção G é igual a V, ou a interpretação de não E conjunção não G também será igual a V. Aqui nós temos um pequeno detalhe que parece com o item anterior. Observem bem. Essa afirmação é análoga à anterior, com a diferença de que se refere a uma interpretação específica e em vez de uma tautologia. Então aqui eu tenho uma interpretação específica. Eu não estou dizendo que essa bicondicional ela é tautologia e nem que essa
essa expressão aqui seja tautologia. Observe o item anterior. Se E bicondicional G é verdade em uma interpretação, então ou ambos são verdadeiros, isto é, para que uma conjunção seja verdadeira, E e G precisam ser verdadeiros, ou ambos são falsos. Nesse caso aqui, essa conjunção ela vai ser ter esse valor se ambos forem falsos, certo? Então, nesse caso, nós vamos ter aqui essa sentença ela é verdadeira, certo? Essa afirmação é verdadeira. Letra D. A letra D, ela diz o seguinte. Nós temos o seguinte. Não é verdade que E bicondicional G é tautologia se somente se E e não G são tautologia. Observe que, mais uma vez, nós não estamos lidando com uma interpretação. Agora a gente voltou a lidar com as tautologias, certo? A negação de E bicondicional G significa que E e G têm valores lógicos opostos em todas as interpretações. Então, essa negação aqui está negando a bicondicional E bicondicional G, certo? Para que isso seja uma tautologia, E deve ser sempre verdadeiro e G sempre falso. Ou seja, G deve ser uma tautologia, certo? Afinal de contas, né, ele vai estar negando. Ou seja, a conclusão ela é verdadeira. Letra E. Na letra E, nós temos o seguinte. Se a interpretação de não é verdade que E implica em G, ou melhor, então G é igual a V, então a interpretação de E é igual à interpretação de I, negação de G, que é igual a V. Mais uma vez, estamos diante de uma interpretação, não de uma tautologia. Então, a negação de E condicional G é equivalente a isso aqui, a essa conjunção E conjunção não G. Se isso for verdade em uma interpretação, observe que aqui é uma interpretação, diferente de uma tautologia. Significa que tanto E quanto não G são verdadeiros, ou seja, E é verdadeiro e G é falso. Por que G é falso? Porque aqui nós temos a negação de G. Conclusão, nossa sentença é verdadeira também. Letra F. Comente a relação entre os resultados dos itens B e C com os itens D e E, respectivamente. Então, o que é que nós temos aqui? Nesse item F, nós vamos simplesmente olhar para os itens B e C e para os itens D e E, né, e fazer um comentário a respeito de como é que eles estão relacionados. Então, é o seguinte, os itens B e C mostram que E bicondicional G implica em E e G tem o mesmo valor lógico, enquanto os itens D e E mostram que a negação da bicondicional implica que E e G têm valores opostos. As duas situações cobrem todos os casos possíveis, ou E e G são iguais ou são opostos. Então, aqui a gente conclui a nossa primeira questão da lista de exercícios. A nossa segunda questão, ela diz o seguinte: sejam H e G as fórmulas a seguir. Identifique, justificando sua resposta, os casos em que H implica em G. Lembremos que a implicação ela é uma relação de mão única, né, em que, se eu digo que H implica em G, certo? Não necessariamente é verdade que G implicará em H, certo? Então, uma coisa é esse sentido aqui, H implica G, ok? Bom, na letra A nós temos que H é P conjunção Q e a letra G e o G é igual a P. Então, H é essa conjunção e G é esse símbolo atômico. Observem bem, a fórmula P conjunção Q implica P, pois para P conjunção Q ser verdadeiro, P também deve ser verdadeiro. Logo, H implica em G. Não esqueça, a implicação lógica
ela é fundamentada na seguinte regra: toda vez que a fórmula H tiver interpretação igual a V, a fórmula G também deve ter interpretação igual a V. Se por acaso houver algum momento em que uma interpretação de H é igual a F e a interpretação de G é igual a... Aliás, a interpretação de H é igual a V e a interpretação de G é igual a F, então não há implicação, certo? E outra coisa, a definição da implicação semântica, ela versa apenas quando uma determinada fórmula é igual a V e outra é igual a F. Ela não fala nada quando uma fórmula é F e a outra é V. Então, se H é igual a F e G igual a V, isso não interfere não fere a regra da implicação. Vamos continuar aqui. Letra B. Na letra B, nós vamos ter o seguinte, que H é igual a P de junção Q e G é igual a P. Observe que no item anterior nós tínhamos uma conjunção e agora nós temos uma disjunção. E isso faz toda a diferença nessa análise. A disjunção P de junção Q, ela só garante que pelo menos um dos dois é verdadeiro. Lembre-se da semântica do conectivo da disjunção. Para que uma disjunção ela seja verdadeira, basta que um dos disjuntivos seja verdadeiro, certo? Mas não necessariamente que P seja verdadeiro. Então, se essa disjunção é verdadeira, ou o P é verdadeiro, ou o Q é verdadeiro, ou ambos são verdadeiros. Mas isso não garante que o P seja o verdadeiro, certo? E para haver implicação, eu teria que garantir que o P também fosse verdadeiro. Portanto, H não implica em G, certo? Vamos aqui para a letra D. Na letra D, nós temos o seguinte: H igual a false e G igual a P. Nesse caso aqui, o H é uma constante lógica que a gente chama, que em alguns autores representa por esse símbolo, que a gente chama de falsum. Se H é igual a false, então qualquer fórmula H sempre implica em G, certo? Independentemente de G, pois uma proposição falsa implica qualquer outra proposição, certo? Ou seja, da falsidade eu posso deduzir qualquer coisa, ou seja, sempre vai implicar, correto? Continuemos aqui. Na letra E, nós temos uma sutil modificação do que a gente abordou na letra D. Então, aqui eu tenho que H é igual a P e que o G é igual a true. Nesse caso aqui, true é uma constante lógica que alguns autores usam esse símbolo aqui, certo? Que é conhecido como verum, né? O verum e o falsum, verum e falsum. Então vamos lá. Qualquer proposição implica true, pois true é sempre verdadeiro. Ou seja, H implica G. Então aqui nessas duas últimas letras, nós temos aqui um detalhe interessante. Aqui nós temos o H igual a false e aqui nós temos o G igual a true. Aqui nós temos o G igual a P e aqui nós temos o H igual a P. Então essas duas implicações elas acabam sendo muito parecidas uma com a outra, né? E cuidado para não confundir. Agora nós vamos para a terceira questão, que é uma questão bastante complexa. Ela é bem mais complexa do que as questões anteriores. Então, para isso, para você compreender bem ela, é necessário bastante atenção e, se for necessário, voltar o vídeo, rever a minha explicação e, principalmente, se não ficou bem claro para você na explicação aqui no vídeo, leva isso para a sala de aula que lá a gente tenta desenrolar. Então, vamos lá. Considere as fórmulas H1 até H10, que estão colocadas aqui nessa tabela, certo? E os símbolos proposicionais P e Q e possuem uma tabela verdade indicada abaixo. P e Q está aqui os valores de verdade deles, e aqui nós temos diversas fórmulas de H1 até H10. Primeiro item, identifique os valores de I tais que HI implica HJ. Observe que esses índices I e J eles estão correspondendo a esses índices de cada um dos Hs, H1, H2, H3, 3, 4, 5 até o 10. Então, quando você encontrar uma notação como essa,
você vai substituir o I por um desses índices, um ou dois, e o J por um desses índices também. Então vejamos, como é que você vai identificar os valores de I, tais que HI implica em HJ? É simples, aqui é uma coisa fácil de fazer, porém um pouco trabalhosa, e aí você deve ter feito em casa. Para que HI implique HJ, ou seja, para que essa condicional seja verdadeira, a coluna HI deve ser verdadeira sempre que HJ for verdadeiro. Isso implica que nas linhas onde HI é igual a V e HJ também deve ser V. Então, verificando na tabela verdade, você teria que fazer o seguinte, teria que verificar essa condicional de H1 até H1 e H2, H1 e H3, H1 e H4 e assim sucessivamente nas respectivas colunas. Vamos observar aqui, só a título de exemplo, que a coluna H1 ela é toda verdadeira, ou seja, ela é uma tautologia, certo? E aí você observa que ela não implica em H2 porque ela falha bem aqui na última linha. Ela não vai implicar em H3 porque ela falha aqui na terceira linha. Ela não vai implicar em H4 porque ela falha aqui na segunda linha. Não vai implicar em H5 porque falha na primeira linha. E assim sucessivamente você vai observar que onde o outro lado da implicação for igual a F, né, não há implicação. Então H1 não implica em nenhuma dessas outras fórmulas aqui, certo? Aí você verifica, utilizando esse procedimento, as demais, certo? Letra B. Na letra B é pedido o seguinte: identifique os valores de HI tais que HI não implique em HJ para todo J. Aí é muito simples, se você entendeu bem o que foi colocado no item anterior, esse próximo item é trivial. Então, para que HI não implique em nenhum HJ, deve haver pelo menos uma linha, veja bem, deve haver pelo menos uma linha onde HI é verdadeiro e HJ é falso para todos os J. Nesse caso, H9 é o único que não implica em nenhum outro. Então vejam que H9 ela é uma contradição. Aliás, não é o H9 não, é o H10, eu errei aqui. H9, né, é uma contradição, então, por exemplo, H1 não vai implicar com H10, né? E sempre vai ter algum que não implica, certo? Letra C. A letra C é outra que é um tanto quanto trabalhosa, mas aqui eu estou dando o caminho das pedras para você verificar. Identifique os valores de I, J e K diferentes entre si, tais que HI implica em HJ e HK implica em HK. Na verdade, aqui não é HK, é HJ implica em HK. Certifique que HI implica em HK. Então tem que ver, inclusive, a transitividade de HI e HK. Ok? Então o que você vai fazer aqui? Você vai identificar os valores que são diferentes entre si, tais que o HI implica em HJ e o HK implica em, aliás, o HJ implica em HK. Correto? Então, certificando que esses valores, que o HI implica em HK. Então, é basicamente aquele mesmo trabalho que você fez no item A, só que agora você vai ter que fazer com mais itens ainda, certo? Não é difícil, é trabalhoso apenas. Bom, a letra D diz o seguinte: existem valores de I e J diferentes entre si, tais que HI implica em HJ e HJ implica em HI, né? Como deve ser essa relação entre as colunas de HI e HJ para que essas relações de implicação ocorram? Observe que o que foi colocado aí, ele está perguntando se existe alguma implicação que é indo e vindo, ou seja, implica de HI para HJ e de HJ para HI. Como vocês observaram na tabela que está lá no início da questão, não há nenhuma situação nesse sentido. Por quê? Porque para isso seria necessário que as colunas sejam idênticas, né? Então nós teríamos o quê? Uma biimplicação, uma bicondicional. Então não temos. Letra E. Existem valores I e J tais que HI implica em HJ e HJ não implica em HI? A gente já viu que sim, né? Então essa demonstração fica para vocês aí fazerem, certo?
Letra F. Existem valores de HI, HJ e HK diferentes entre si, tais que HI implica HJ, HJ implica HK e HK implica HI? É muito parecido com aquela que a gente viu anteriormente. E é o mesmo procedimento de verificar várias implicações, né, para isso. Né? Então isso aqui representa o quê? Uma implicação cíclica. Ok? Bom, letra G. Aqui. A letra G, ela pergunta o seguinte: o conjunto de fórmulas H2, H3, H4 é satisfatível? Né? Então você vai verificar a satisfatibilidade desse conjunto, ok? Então esse conjunto é satisfativo, pois existe ao menos uma interpretação em que todas as fórmulas são verdadeiras simultaneamente. Então nesse caso aí é o conjunto que é satisfativo. Então se tiver uma interpretação em que H1, H2, aliás H2, H3, H4 e H5, todas elas são verdadeiras naquele ponto, significa que o conjunto é satisfativo. Qual o maior conjunto satisfativo das fórmulas H1 até H10? Então, nesse caso aqui, o maior conjunto seria formado, nesse caso, desconsidere aqui o H1, né, eu acabei errando, não seria o H2, H5, né, o maior conjunto. Letra I. Na letra I, identifique as fórmulas HI que são tautologias, as que são satisfativas e as que são contraditórias. Essa é muito fácil. Tautologia, a H1 ela é tautologia, você viu que é tudo igual a V. H3, H4, H5 e outros também são satisfativos, porque tem uma interpretação igual a V. E H10 é contraditório. Bom, a letra J ela é um tanto desafiadora. Por quê? Porque você vai ter que fazer uma espécie de engenharia reversa. Ou seja, você vai pegar o valor de verdade da coluna HI, né, de H1 até H10, e deduzir uma fórmula que gera aquele valor, utilizando as variáveis lógicas P e Q que estão sendo dadas lá na coluna. Certo? Então, no caso aqui da H1, nós temos ali uma tautologia, né? Então não precisa nem a gente se preocupar que ali é uma tautologia. Qualquer tautologia formada com os símbolos proporcionais P e Q vai dar esse resultado. H2 nós temos uma disjunção, H3 nós temos uma condicional Q, condicional P, e assim sucessivamente. E no H10 nós temos uma contradição. Então qualquer contradição formada com os símbolos proporcionais P e Q, dados aqueles valores de verdade, nós vamos ter o H10. Okay? E assim a gente conclui a terceira questão. Para a nossa quarta questão, nós temos algo parecido com o que a gente acabou de ver naquela questão que foi mais trabalhosa. Considere as fórmulas H e G que são formadas utilizando apenas símbolos proposicionais P e Q e a tabela associada. Observe que aqui nós não temos os valores de verdade de H e G, temos somente os símbolos proposicionais, e aí o trabalho vai ser bem interessante também. Letra A. Como deve ser a relação entre as colunas de H e G para que H seja equivalente a G? Ora, a relação de equivalência, ela diz o quê? Que uma fórmula é semanticamente igual à outra. Ou seja, a relação de equivalência, ela diz que uma fórmula tem o mesmo valor de verdade da outra. Logo, nós teríamos que ter o quê? Para que H bicondicional G, né, as colunas de H e G devem ser idênticas. No caso aqui eu botei bicondicional porque a gente sabe que quando a bicondicional ela é tautológica, né, ela significa que as duas fórmulas são equivalentes. Isso significa que para todas as linhas da tabela verdade, H e G devem ter o mesmo valor lógico, que foi o que eu acabei de comentar com vocês. Como deve ser a relação entre as colunas, letra B, como deve ser a relação entre as colunas de H e G para que H implique em G? Então aqui eu estou querendo saber como é que as colunas devem ser para que o H implique em G. E aí isso já foi também amplamente discutido. Para que H implique em G, as linhas onde H é igual a V, né, G também deve ser V. Se houver uma linha onde H é igual a V e G é igual a F, não há implicação. Tá certo? Então aqui nós temos a nossa questão já finalizada. Passemos agora para a questão número 5. Na questão número 5 é dito o seguinte: considere as fórmulas A, B, C e D e demonstre que o conjunto formado pelas fórmulas A, B, C e D ele é insatisfatível. Se e somente se a negação dessa conjunção ela é uma tautologia. Observem bem, eu tenho aqui um conjunto de fórmulas A, B, C e D e eu quero demonstrar que esse conjunto ele é insatisfatível ou insatisfazível,
né? Se e somente se a negação dessa conjunção ela é uma tautologia, né? Ora, se a negação de uma conjunção for uma tautologia, significa que aquela conjunção não negada, ela é o quê? Ela é uma contradição. Então, esse é o nosso ponto de partida. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender as definições envolvidas. Observe bem. Um conjunto de formas A, B e C é insatisfatível se não existe uma interpretação em que todas elas sejam verdadeiras simultaneamente. Esse é um ponto. A expressão não é verdade que essa conjunção seja verdadeira representa a negação da conjunção de todas as fórmulas. Se essa expressão for uma tautologia, isso significa que é sempre verdadeira, independentemente dos valores atribuídos a, B, C e D. Ok? Bom, isso daqui foi a nossa etapa de compreensão do que a gente tem para resolver a questão. Bom, agora a gente vai demonstrar. Se esse conjunto A, B, C e D é insatisfatível, então para qualquer interpretação, pelo menos uma das fórmulas é falsa, o que torna a conjunção falsa em qualquer interpretação. Não esqueçam da semântica do conectivo da conjunção, certo? Se a conjunção B, conjunção C, conjunção D é falso em todas as interpretações, então a negação dessa conjunção será verdadeira em todas as interpretações, ou seja, é uma tautologia. Ponto 3. Por outro lado, se essa negação aqui é uma tautologia, então essa conjunção ela é falsa para qualquer interpretação, o que implica que não existe uma atribuição de valores lógicos que torne A, B e C todos os valores verdadeiros ao mesmo tempo. Quarto, isso prova que A, B, C e D é insatisfatível. Portanto, A, B, C e D é insatisfatível se e somente se essa negação é uma tautologia. Ok? Então aqui nós temos a conclusão da nossa questão. Bom, então vamos agora para a nossa sexta e última questão dessa lista. A sexta questão ela diz o seguinte: sejam H e G as fórmulas indicadas a seguir. Identifique, justificando sua resposta, os casos em que H é equivalente a G. Bom, H igual a P e G igual a Q. Né? Nesse caso aqui, H e G não são equivalentes, a menos que P e Q sejam idênticos em todas as interpretações, o que não ocorre em geral. Então, H não equivale a G. Certo? H igual a P e G igual a P também. Então, nesse caso aqui, H é exatamente a mesma fórmula que G. Portanto, H implica... H bicondicional G é uma tautologia. Conclui-se, portanto, que H é equivalente a G. H é essa fórmula aqui. P condicional Q, né, condicional R, condicional P, condicional S. Então, temos aqui uma condicional em que o antecedente é uma condicional, que por sua vez tem um antecedente como sendo uma condicional também. E o consequente dessa condicional, né, é uma outra condicional também. E o G é uma constante verdadeira, é um true, certo? É um verum. Bom, como é que a gente vai verificar se elas implicam ou não? Para verificar se H é equivalente a G, devemos construir a tabela verdade de H. Após a análise, vemos que H é uma tautologia, ou seja, sempre é verdadeiro. Como o G é verdadeiro, ou seja, o G é uma constante, a constante verum, então as duas formas são equivalentes. Portanto, H equivale a G. Certo? Ah, professor, cadê a tabela verdade? Você vai fazer aí, certo? Eu fiz e constatei. Como tabela verdade é algo bastante trivial de se fazer, vocês vão fazer com toda facilidade. Letra D. H igual a P, a bicondicional P condicional Q, bicondicional não P de junção Q. Observem bem. Essa fórmula aqui, deixa eu até destacar, essa condicional e essa disjunção, elas têm uma propriedade interessante. Elas são equivalentes. Aqui eu já estou dando spoiler aqui da resposta. Então vejam bem. E o G, ele está dizendo que é uma constante verdadeira. É um verum. Certo? É um verumzinho aqui. Então a expressão P condicional Q é logicamente equivalente a
não P de junção Q. A gente já viu isso em sala de aula também. Logo, H é uma tautologia. Então, essa bicondicional aqui é uma tautologia porque essas duas expressões elas são idênticas. Assim como o G. O G é uma tautologia porque, no caso, é a constante vero. Então, H equivale a G. Ok? E aqui nós vamos para a letra E. H é uma tautologia e o G é verdadeiro. Aqui está fácil, né? Você observa que se H é uma tautologia, ou seja, ela sempre será verdadeira. G também é verdadeiro, então a bicondicional H bicondicional G será uma tautologia. Logo, H equivale a G. H é contraditório e G é contraditório. Também um implica no outro. Não é o fato de eles serem contraditórios que vai fazer com que eles não impliquem um no outro, né? Olha, se ambas são contradições, ou seja, sempre são falsas, então H bicondicional G, ela é uma tautologia, certo? Lembre-se da semântica do conectivo da bicondicional. H é uma tautologia, G é uma tautologia, que a gente dispensa até apresentações que a gente já comentou bastante. H é satisfatível e G é satisfatível. Aqui tem um ponto a ser considerado. Se H e G são apenas satisfatíveis, ou seja, verdadeiras em algumas, mas não em todas as interpretações, não podemos garantir que H e G sejam equivalentes. Logo, portanto, H não é necessariamente equivalente a G. Dessa forma, a gente encerra a questão número 6. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a lista número 4 e é interessante a gente tecer alguns comentários a respeito dessa lista. Essa lista de exercício ela é focada em implicação e equivalências lógicas. Ela abrange conceitos fundamentais da lógica matemática que são essenciais para qualquer estudante de ciência da computação. Por meio dessa lista, nós exploramos tópicos como tautologias, contradições, satisfatibilidade e a relação entre proposições e termos de implicação e equivalência. Esses conceitos, eles, apesar de serem abstratos, eles são diretamente aplicáveis em diversas áreas da computação. Como, por exemplo, vamos aqui sintetizar esses conteúdos. A implicação. Verificamos sob quais condições uma proposição implica outra. Esse é um conceito-chave para compreender como condições e eventos estão logicamente conectados. A equivalência lógica. Exploramos como expressões podem ser logicamente equivalentes, algo fundamental para simplificar expressões em algoritmos e em sistemas. A noção de satisfatibilidade e insatisfatibilidade. Entendemos como conjuntos de proposições podem ser satisfatíveis ou não, uma base teórica para resolver problemas de decisão e verificar a consistência de sistemas lógicos. As tabelas verdade que a gente utilizou, né? Utilizamos na construção e análise de tabelas verdade para garantir a validade e a equivalência de proposições. É uma ferramenta básica e poderosa dentro do contexto da lógica proposicional, né? O estudo da implicação e equivalências lógicas vai desenvolver várias habilidades que são essenciais para o seu futuro enquanto cientista da computação. Por exemplo, raciocínio lógico e formal, a capacidade de raciocinar formalmente, deduzir consequências lógicas e de entender como proposições se relacionam, é a base para a análise de algoritmos, design de sistemas e correção de programas. Muitos problemas computacionais são, em essência, problemas de lógica. Otimização e eficiência. No desenvolvimento de software e de hardware, é crucial a gente saber simplificar e otimizar expressões e condições. Saber quando duas expressões são equivalentes permite melhorar a eficiência de programas e minimizar os circuitos lógicos. A verificação formal. A garantia à corretude de programas, especialmente em sistemas críticos, exige habilidades em lógica formal. Verificar que um algoritmo ou sistema atende a especificações dadas pode ser tratado como um problema de implicação lógica. Resolução de problemas computacionais. Conceitos como satisfatibilidade são usados diretamente em áreas como teoria da complexidade, inteligência artificial, no caso da resolução de problemas lógicos, e em verificadores de modelo para garantia de correção de softwares. Em resumo, o conteúdo abordado nessa lista ele oferece uma base sólida de raciocínio lógico que capacita vocês, estudantes, a compreender e resolver problemas complexos em ciência da computação. Essas habilidades elas serão úteis não apenas na universidade, na academia, mas também no mercado de trabalho, onde o raciocínio lógico é um diferencial importante para engenheiros de software, desenvolvedores de sistemas e, quem sabe, cientistas de dados.
Com isso a gente fica por aqui. Até a próxima resolução de lista.